paz do Senhor a cada um dos irmãos em Cristo Jesus. É motivo, amados irmãos, estar aqui mais uma vez com cada um de vocês para estar compartilhando a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou muito feliz, amado, por esta oportunidade que o Senhor está me concedendo mais uma vez. Espero que o Senhor possa falar com você através deste vídeo poderosamente. Eu não sei o que você tem enfrentado, mas de uma coisa eu tenho certeza, que o Senhor pode mudar a sua situação a partir do momento que você entregar o seu caminho a Ele. Por isso, desde já eu quero pedir a cada um de vocês, se você ainda não é inscrito no canal, que você se inscreva para que você receba os vídeos de primeira mão assim que eu estiver postando. Estarei sempre postando vídeo neste canal para que o Senhor venha abençoar a sua vida e a vida de cada um. A palavra que eu estarei trazendo hoje para a minha e a sua meditação se encontra em Números, aleluia, Números capítulo de número 11, versículo de número 14, que diz assim a palavra do nosso Senhor e Salvador, aleluia. Diz assim: eu sozinho não posso levar todo este povo, pois me é pesado demais. Amém, irmãos? Esta é a palavra da qual estarei compartilhando para os irmãos. Irmãos, aqui nós estamos diante de uma situação muito desconfortável. Que situação é essa? A Bíblia fala que Moisés se sentiu angustiado e até mesmo oprimido por aquele povo do qual ele tinha sido usado por Deus para tirar aquele povo da escravidão do Egito. A Bíblia diz que aquele povo estava ali oprimindo e cada vez mais questionando com Moisés, porque eles estavam em outros momentos sendo escravizados, sendo rejeitados e maltratados. Mas o Senhor ouviu o seu clamor, o Senhor ouviu as suas orações, o Senhor ouviu a voz de cada um clamando ao Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Um povo esse que foi na época daquela grande fome que houve sobre a terra, aonde José foi governador do Egito, e assim ele mandou buscar o seu pai e todo o seu povo para estar ali, para cuidar de cada um deles. Alguns irmãos sabem que José chegou a falecer e se levantou um rei no Egito, um rei esse muito severo, que ele esqueceu de tudo que José tinha feito quando ele esteve no Egito. A Bíblia diz que aquele rei começou a oprimir o povo de Israel, começou a maltratar, começou a escravizar. A Bíblia diz que mesmo o povo de Israel, aquele povo hebreus, aquele povo protegido por Deus, aquele povo começou a clamar ao Senhor, a tal ponto de o Senhor ouvir do céu o seu clamor. A Bíblia nos ensina que antes que toda a libertação daquele povo acontecesse, o Senhor já estava preparando um homem cujo nome é Moisés. A Bíblia diz que naquela época Satanás já tinha percebido que o Senhor ia fazer algo grandioso para com aquele povo. A Bíblia diz que cada vez mais aquele rei usado por Satanás começava a oprimir o povo de Deus, começava a maltratar o povo de Deus, dobrando cada vez mais os seus trabalhos, para que eles viessem até mesmo falecer com tanto trabalho. Mas a Bíblia diz que o Senhor estava preparando aquele servo dele para libertar o povo da escravidão do Egito. Mas você vê que Satanás, mais uma vez usando aquele rei, começa a perseguir o povo hebreus, mandando que matasse todas aquelas crianças,
porque cada vez mais o povo de Deus se multiplicava e ele teve grande medo de aquele povo, depois de algum tempo, se voltar contra o seu reino. Mas a Bíblia diz que o povo estava sendo tão escravizado que eles não pensavam desta maneira. A única coisa que eles pensavam era em clamar o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. E aconteceu que o rei, mandando matar todas aquelas crianças, o Senhor o protegeu, aquela criança cujo nome é Moisés. A Bíblia diz que o rei mandava as parteiras matar aquelas crianças, jogar nos rios, mas assim elas não faziam. Por quê? Porque o Senhor as conduzia e elas tinham temor e tremor à palavra de Deus. Nós sabemos que quando o crente tem temor e tremor ao Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, ele nos protege e nos defende. A Bíblia nos ensina, meus amados e queridos irmãos, que aquela criança ainda foi perseguida quando era um bebê. Mas Deus é tão poderoso e glorioso que aquele rei a quem perseguia aquelas crianças, a Bíblia conta que ele veio cuidar daquela criança. Através da sua filha que encontrou ele em um cesto, boiando sobre as águas. A história de Moisés muitos já conhecem. Se você ainda não conhece, você precisa ler a palavra de Deus para você ver que maravilhoso e tão glorioso foi o agir de Deus sobre aquele povo naquela época. A Bíblia diz que tudo foi se passando e acontecendo e o povo sendo escravizado, e Moisés foi criado no palácio real como neto do rei Faraó, porque Moisés tinha sido criado pela sua filha. A Bíblia diz que quando chegou a certa idade, eles revelaram para Moisés que aquele povo que estava sendo escravizado era o seu povo, porque Moisés não pertencia à linhagem real, mas sim ele era daquele povo que estava sendo escravizado. A Bíblia diz que Moisés deixou todo o seu conforto no reino e passou a defender o seu povo. Aconteceu em uma situação que um do seu povo estava sendo espancado, e Moisés, pela sua consciência de que aquele povo era o seu povo, ele tenta defender aquele homem que está sendo espancado e acaba matando um soldado egípcio. E aí onde acontece toda a história, onde começa todo o início para a libertação do povo de Deus. A Bíblia diz que Moisés fugiu para o deserto até um dia que encontrou com umas mulheres que estavam alimentando um rebanho de ovelhas. Mas tinha alguns pastores ali naquele lugar que estavam impedindo de aquelas mulheres alimentar e dar de beber aquele rebanho. Mas Moisés chegando, as defendeu, protegeu aquelas mulheres e ajudou com que elas alimentassem e dessem de beber aqueles rebanhos. A Bíblia diz que, sabendo o pai daquelas meninas, daquelas mulheres, falou: por que você não trouxe este homem com vocês, para que ele esteja conosco? E assim aconteceu que Moisés foi chamado e ficou lá algum tempo. Depois Moisés se casou com uma da filha daquele homem. Como vocês já sabem a história, eu estou apenas resumindo, meus irmãos, para que o vídeo não fique tão longo. E aconteceu que um dia Moisés estava cuidando e pastoreando aquele rebanho em um monte. A Bíblia diz que olhava Moisés para um lado e via que uma sarça pegava fogo, mas não se consumia. E aconteceu que a curiosidade dele, porque aquela sarça, aquela árvorezinha pegava fogo e não se consumia, ele foi adiante para ver que fenômeno era aquele que estava acontecendo.
E aconteceu que quando ele se aproxima, ele ouve uma voz saindo de dentro daquela sarça que pegava fogo. E diz assim: não se chegue para cá, tira tuas sandálias, porque o lugar aonde que você está pisando é lugar santo. Moisés imediatamente, com temor e tremor, aquilo que ele estava ouvindo. E o Senhor fala bem assim: olha, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o Deus de seus pais. Eu quero que você vá ao Egito para libertar o meu povo, porque eu ouvi o clamor do meu povo. Irmãos, para que você entenda a situação mais dificílima que esteja acontecendo na sua vida, o Senhor está contemplando tudo isso. Ele está agindo, Ele está providenciando um momento exato para garantir a você a vitória. Amém, meus queridos? A Bíblia diz que Moisés ali pelo momento se recusa porque ele teve medo, porque os egípcios naquela época o procurava para matá-lo, porque ele tinha assassinado um. Mas o Senhor fala com ele: olha, aqueles que te procuravam já não existem mais, já faleceram. E Moisés fala ainda: eu não posso ir porque eu sou pesado de palavra, minhas palavras não são tão boas. Mas o Senhor disse: olha, sabe seu irmão Arão, eu enviarei ele contigo. Ele fala muito bem: eu falarei contigo e você transmitirá para o seu irmão e ele falará com o meu povo. Olha, irmão, o agir de Deus como é maravilhoso na vida daqueles que creem. Pode ter certeza que o Senhor está providenciando alguém para te ajudar nessa caminhada, para que você venha fazer aquilo a qual o Senhor te chamou. Ele conta com você para agir e fazer a obra dele. Não diga que você não pode, não diga que você não sabe, porque o Senhor é poderoso, Ele é glorioso. Se Ele te chamou para fazer a obra dele, pode ter certeza que Ele conhece e sabe a tua capacidade. Muitas das vezes a nossa carne tenta nos enganar, porque ela é terrena, mas o nosso espírito, ele sabe que nós podemos tudo naquele que nos fortalece, que é Jesus Cristo. A Bíblia diz que Moisés assim fez, foi adiante, se encontrou com seu irmão, contou para aquele povo que ele tinha ido para libertá-los, e foi até Faraó e disse: Faraó, o Senhor Deus de Abraão, Isaac e Jacó, manda com que você liberte o povo dele para ir fazer um sacrifício no deserto. A Bíblia diz que Faraó se recusa. E aí onde começa o Senhor a enviar pragas sobre o Egito para que Faraó liberte o seu povo. Irmãos, nós precisamos aprender cada vez mais do Senhor, que o Senhor, Ele agirá da melhor forma possível para libertar o seu povo. Ele fará coisas grandiosas, coisas poderosas para ver o seu povo liberto das garras e da opressão da qual tem sido escravizado. Aconteceu que até o momento Faraó tinha se recusado a libertar o povo de Deus, até o momento a qual o Senhor enviou uma praga, o espírito da morte, para matar todos os primogênitos daquele povo. Mas o Senhor alertou a cada um que aquele que obedecesse o que Moisés tinha ensinado através da palavra de Deus, o Senhor pouparia a vida daqueles. A Bíblia diz que quando o espírito da morte viesse sobre aquela cidade, a casa que não tivesse marcada com o sangue do cordeiro, ele entraria e mataria o seu primogênito. Mas quando ele chegasse naquela casa e visse que estava marcada, ele não entraria e pouparia a vida daquele povo.
Louvado seja o nome do Senhor. O que nós aprendemos, amados, é que em meio à tribulação, em meio à destruição, em meio a perseguições, o Senhor nos protege, cada um que nele crê. Aqueles que têm o selo, aqueles que têm recebido o Cordeiro de Deus como seu único e suficiente Salvador, ali estará o Senhor para proteger cada um de nós que nele crê. A Bíblia diz que logo em seguida, Faraó ficou tão trêmulo que ele disse: pega este povo e vai-te embora daqui. A Bíblia diz que o Senhor disse assim: ó, e pega ouro e pega prata e leva junto com vocês. E assim eles fizeram. Nós entendemos que aquele ouro e aquela prata da qual o povo de Deus levaram do Egito, acontece que ali foi o pagamento por tanto tempo de trabalho, por tanto tempo de escravidão que ficou ali aquele povo. E aquele povo, quando chega ao deserto, ele se depara com um mar e ali fica sem saber mais para onde seguir. A Bíblia diz que Faraó se alerta e a maldade surge no seu coração maior ainda do que quando o povo estava lá no Egito. Faraó já não estava mais escravizando aquele povo, mas agora ele estava perseguindo para matá-lo. E acontece que quando o povo se depara com o mar, que eles olham para trás, vê que Faraó vem com seus carros e seus cavalos para matá-los. Mas alguns entre eles começaram a tremer, começaram a se angustiar e começaram a perguntar a Moisés: o que faremos? Tu trouxeste nós para morrer aqui no deserto. As pessoas já tinham esquecido daquele momento a qual Deus já tinha agido e providenciado todas aquelas pragas para provar que Ele é o Deus que tudo pode. Ele é o Deus que tudo pode. Ele é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e Jacó. Mas aquele povo, pelo aquele momento de perseguição, esqueceram aqueles prodígios do qual o Senhor Deus tinha feito para libertar eles da escravidão. E isso acontece muitas das vezes com nós, meu irmão. Acontece que nós estamos passando por dificuldades, nós estamos passando por perseguições, estamos passando por muitas decepções, mas o Senhor, quando começa a agir, Ele começa a nos fortalecer, Ele começa agir de uma forma poderosa e gloriosa sobre as nossas vidas. E acontece que nós se maravilhamos naquele momento, e depois, quando vem novamente a tempestade, nós esquecemos daquele poder e daquele agir de Deus na vida que nós estivemos. E é isso que o inimigo quer que isso aconteça. Ele põe medo em cada um de nós para dizer que nós não vamos conseguir, para dizer que o Senhor não é conosco. Mas eu creio num Deus que tudo pode. E a Bíblia diz que aquele povo se angustiou e começou a perguntar a Moisés: o que faremos? O que faremos? Podemos nós se entregar para os egípcios para que nós não morramos? E Moisés diz: creia, somente creia no Senhor. Vocês não perceberam, vocês não viram o agir de Deus na vida de vocês quando tirou vocês daquela cidade? Pois o Senhor é com cada um de nós e Ele está providenciando um escape para cada um de nós. Imagine só, meu irmão, aquele povo olhando para um lado, olhando para o outro e só vendo deserto, olhando para a frente e um mar ali muito dificílimo, que não tinha como eles escapar daquela perseguição, daquele exército de Faraó bem armado e bem treinado. Ali só tinha apenas homens, só tinha ali ex-escravos. Mas a Bíblia diz que tinha algo ainda sobre eles que ainda não tinha mudado, que era a fé em Deus, o Deus que tudo pode, aquele Deus todo-poderoso. E isso é que muitas das vezes nós passamos esses problemas, porque nós esquecemos do poder de Deus, nós esquecemos que o Senhor tudo pode, nós esquecemos do que foi dito lá em Jó, e os planos do Senhor não podem ser frustrados. Quer dizer que os planos do Senhor não podem ser impedido, por mais que nós venhamos fraquejar carnalmente, mas o Senhor está agindo sobre as nossas vidas. Nós só precisamos crer, aleluia.
Irmãos, aquele povo começa a se desesperar e Moisés consulta a Deus e diz: Senhor, o que farei, Senhor? O teu povo está com medo, mas eu sei que o Senhor é conosco, que o Senhor está providenciando uma saída, porque o Senhor já nos provou isso, que o Senhor é o único Senhor e Deus de todos os deuses. Aleluia! O Senhor é Deus em cima nos céus, o Senhor é Deus aqui na terra, o Senhor manda e desmanda. Aleluias! A Bíblia diz que o Senhor disse: o que tu tem na mão, meu servo? Ele diz: eu tenho apenas um cajado. A Bíblia menciona aquele cajado e o Senhor diz: olha, Moisés, toca naquelas águas que eu mandarei com que este mar se abra para que o meu povo passe por ele. A Bíblia diz que Moisés tocando nas águas, o mar se abre e aquele povo começa a se desesperar, começa a passar correndo por dentro do mar e o exército de Faraó se aproximando até o momento que eles atravessam o mar. Faraó começa a ir adiante. Ele começa a passar pelo caminho aonde não pertence a ele. Ele quer passar por um caminho aonde o Senhor não abriu para ele, mas sim o Senhor abriu o caminho, foi para o povo dele. E é isso que nós vivemos, amados. Satanás quer nos seguir, quer nos perseguir, quer nos oprimir, mas o caminho que o Senhor abre para o seu povo, só quem pode passar é o seu povo, porque é o inimigo que tentar passar este lugar, o Senhor derrotará ele e acabará com ele e com todo o seu exército. E assim aconteceu com aquele faraó. Ele tentou ir mais adiante, ele queria matar, ele queria escravizar aquele povo ali naquele mar, mas o Senhor disse: no meu povo você não toca, para que todas as nações saibam que meia tribulação e meias perseguições não temas, porque eu sou contigo, diz o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, e o povo passou o mar, e o Senhor fechou, e o exército de Faraó estava na travessia, e ali foi morto todo o exército de Faraó. E o povo do outro lado cantou hinos de vitória, agradecendo a Deus pelo agir tão maravilhoso que foi aquele para livrar o seu povo. Mas não parou só aí, meus irmãos. Não parou só aí, começou o povo a sentir fome e começou o povo de novo começar a oprimir o servo Moisés, o servo de Deus, a quem o Senhor menciona que naquela época ele era o mais manso entre aquele povo. Aleluia! Eu quero dizer para você, meu irmão, que o Senhor está procurando pessoas corajosas, pessoas mansas, aquelas pessoas que ouvem e agem quando o Senhor o ordena. Aleluias! A Bíblia diz que o povo começou a dizer: Moisés, nós vamos morrer todos aqui nesse deserto de fome, o que nós faremos? E Moisés consulta o Senhor mais uma vez. Diz: Senhor, o teu povo sente fome, e o que eu farei para que alimente este povo? O Senhor diz: não te preocupe, porque eu mandarei alimento do céu para este povo. Aleluia! A Bíblia diz que naqueles dias o Senhor fez chover maná do céu para alimentar todo aquele povo. Glórias a Deus! Louvado seja o nome do Senhor, que em meio ao deserto o povo do Senhor é alimentado. Glória a Deus. Amados, mas não ficou só aí. O povo começou a oprimir Moisés novamente, perguntando: e agora, Moisés, nós temos um alimento, nós fomos libertos da escravidão, nós passamos diante do mar, agora temos alimento e agora nos falta de beber. O que nós faremos? Será que o Senhor nos trouxe aqui para nos matar de sede nesse deserto? A Bíblia diz que Moisés busca o Senhor mais uma vez e diz: Senhor, o teu povo está angustiado, me oprimindo, perguntando o que farei para dar água a tanto este povo. O Senhor diz: meu servo Moisés, está vendo aquela rocha? Vai nela, toca nela, que eu farei brotar água dali, eu farei jorrar água dali, para que o meu povo mate a sua sede e os seus animais também. E a Bíblia diz que Moisés, tocando naquela rocha,
começou a jorrar água, e foi jorrando água que deu para alimentar todo aquele povo e matar a sua sede. Este é o nosso Deus, que Ele faz brotar água da rocha para dar de beber àqueles que têm sede. Aleluias! Glória a Deus! Irmãos, mas não ficou só aí. A Bíblia diz que depois de o povo ser liberto da escravidão, depois de o Senhor ter feito grandes prodígios, grandes mover de Deus ali naquele lugar, depois de o Senhor abrir o mar vermelho, depois que o Senhor fez chover maná do céu, depois que o Senhor dá ordem para Moisés tocar na rocha para que jorre água para aquele povo ainda não estava contente, aquele povo sentiu vontade de comer carne. Aleluia! Irmãos, aquele povo começou a oprimir Moisés de novo. Começou a dizer: oh, que saudade de quando nós estava no Egito, que nós comíamos carne. Irmãos, é isso que Satanás quer que aconteça na sua vida. É isso que Satanás quer que você venha pensar das vidas de escravidão a qual você estava. Tantas coisas o Senhor fez pelaquele povo, tantos livramentos, tantos poder o Senhor agiu no meio daquele povo, e aquele povo veio lembrar de quando eles comiam carne. Moisés fica tão entristecido por isso, meus irmãos, que a Bíblia diz que Moisés fala com Deus, diz: Senhor, eu não posso mais guiar este povo, porque é muita gente para mim. E onde nós entra no 11 de Números, versículo 14, que diz assim: aleluias, eu sozinho não posso levar todo este povo, porque é pesado demais, é muito pesado. A Bíblia menciona que Moisés ficou tão triste e angustiado que ele pede para que o Senhor o matasse ele, tirasse sua própria vida, porque ele não estava mais dando conta de guiar aquele povo, porque era muita gente, meu irmão. Amados, você pode imaginar você estar em um grupo de pessoas, apenas em um grupo. Aqui Moisés estava em milhares e até mesmo milhões de pessoas aqui. Imagina você num grupo de pessoas, você agindo com a sua fé, glorificando a Deus, e aquelas pessoas murmurando por conta de coisas que elas tinham quando estavam na escravidão. E hoje não é diferente. Hoje as pessoas querem ir para a igreja, as pessoas querem se reunir, mas estão lembrando das coisas do mundo. As pessoas estão lembrando de quando bebia, de quando farrava, de quando ia para as festas, de quando se prostituía. E é isso que Satanás quer que elas vejam, que elas sintam saudade, para que elas saibam que quando elas estavam no mundo, elas tinham namoros desoladamente, prostituição, elas agiam e acontecia. É isso que Satanás quer que cada um lembre desses momentos. Mas ele não deixa que você lembre de quanto você sofreu naquela época. Quantas vezes você chorou, quantas vezes você se lamentou, quantas vezes você pediu a Deus uma saída, um escape. A Bíblia diz que Deus ouviu o clamor e o Senhor mandou um servo para libertar aquele povo. E hoje o Senhor enviou o seu único filho, aleluias, para libertar a mim, meu irmão, e para libertar você da escravidão de Satanás. E hoje nós somos libertos em Cristo Jesus. Irmão, nós precisamos entender que aquele momento de qual nós passamos no mundo, nós era escravizado, nós era oprimido. Satanás tentava nos enganar com algumas coisas fúteis, algumas coisas que não edificam, coisas que levavam nós até mesmo para a nossa própria morte. Mas o Senhor veio foi para nos libertar. E a Bíblia nos diz que se o Filho libertar, verdadeiramente sereis livres. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui acontece, meus irmãos, que o Senhor providencia alguém para ajudar Moisés.
Eu não sei, irmão, o que está acontecendo na sua casa. Eu não sei o que está acontecendo na sua família, minha irmã. Mas eu sei que Deus, Ele está providenciando alguém para te ajudar. Ele está providenciando alguém para ajudar você a carregar esta carga que está tão pesada para ti. É os teus filhos que estão na droga, é as tuas filhas que estão na prostituição. Não se desespere, porque a Bíblia diz que abaixo do céu há tempo para tudo. Vai orando, meu irmão, vai orando, minha irmã, porque no momento certo e na hora certa o Senhor vai providenciar algo para você muito especial, a qual aqueles momentos que você passou triste, você irá cantar hinos de vitória na presença do Senhor. Irmãos, a Bíblia diz que o Senhor ouviu aquela oração daquele servo Moisés e disse: Moisés, eu ouvi a tua oração e agora eu vou te ajudar, eu vou tirar este peso que está tão grande sobre teus ombros. Mas para isso eu quero que você escolha 70 anciões, pessoas justas, para que eu possa tirar do teu espírito que está sobre ti e compartilhar com cada um deles, para que eles te ajudem. A Bíblia diz que assim aconteceu. Moisés reuniu aqueles 70 anciões e a Bíblia diz que o próprio Deus fez algo extraordinário. A Bíblia diz que se reuniu aqueles homens de frente do tabernáculo e o Senhor desceu ali numa nuvem e falou com aquele povo e tirou do espírito de Moisés e pôs sobre cada um. Aquele momento foi tão maravilhoso e glorioso, meus irmãos, que a Bíblia diz que aqueles homens começaram a profetizar, começaram a falar palavras de profetas. Eles começaram, meus irmãos, a profetizar, começaram a se alegrar, cheio da unção do Espírito Santo de Deus. Mas nós vemos que mais adiante aqueles povos não permaneceram, porque a Bíblia diz que eles profetizaram e depois não profetizaram mais nunca. Aconteceu algo aí, meu irmão, que nós precisamos entender, que o Espírito Santo de Deus, a Bíblia diz que ele seria derramado sobre toda a carne, mas aqueles que permanecer, está escrito em João, que diz assim a palavra do Senhor: e disse, pois, Jesus aos judeus que tinham crido nele: se vós permanecei nas minhas palavras, sois verdadeiramente meus discípulos. É isso que o Espírito Santo quer que nós façamos. Não adianta você receber uma vez e não permanecer no caminho do Senhor. Você precisa receber o Espírito Santo de Deus e permanecer fazendo a vontade de Deus, ouvindo a palavra de Deus, para que o Senhor venha te fortalecer e que venha te conduzir pelo caminho da verdade. E isso aconteceu naquela época, meu irmão. Deus providenciou ajuda para Moisés e assim também Ele está providenciando uma ajuda para você na sua casa. A sua família vai adorar o Senhor. Eu creio, meu irmão, que o Senhor vai providenciar algo extraordinário na sua vida. Aquela oração que você tem feito para o Senhor, não desanima não, meu irmão, porque o Senhor tem ouvido e tem contemplado cada palavra da qual você tem falado com Ele. A Bíblia diz que o ouvido do Senhor não está surdo que não possa ouvir, e nem a sua mão está encolhida que não possa salvar. Creia no Senhor vosso Deus que estarás seguro. Creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e tua casa. Amém, meus queridos irmãos? Não se desespere, porque o Senhor, na hora certa e no momento certo, Ele vai agir na tua vida e na vida da tua família, e você passará a cantar hinos e louvores de vitória na presença do Senhor. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade.
dificuldade. Se você, meu irmão, gostou deste vídeo, destas palavras, você compartilhe o máximo que você puder este vídeo. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva. É Experiência da Bíblia, para que você esteja atualizado para receber vídeos de primeira mão, do qual estarei postando aqui neste canal. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém.